Você já se perguntou por que algumas pessoas testemunham milagres extraordinários, enquanto outras passam uma vida inteira sem ver o sobrenatural se manifestar? Imagine viver em um mundo onde a fé remove montanhas para alguns, enquanto outros, mesmo clamando diariamente, enfrentam um silêncio aparentemente impenetrável dos céus. A história bíblica nos revela um padrão surpreendente. Enquanto alguns homens e mulheres comuns desafiavam as leis da natureza com uma simples oração, reis poderosos e sacerdotes ungidos muitas vezes não conseguiam provocar nem mesmo o menor dos sinais divinos. A mesma fé que abriu o Mar Vermelho também conheceu momentos de profunda escuridão e silêncio. Existe um segredo espiritual que determina quando e como os milagres acontecem. Um princípio oculto nas páginas sagradas que explica por que algumas orações movem montanhas enquanto outras parecem atingir um teto invisível. Hoje vou revelar o que as Escrituras realmente ensinam sobre os milagres que desafiam a ciência moderna e como este conhecimento pode transformar completamente sua vida de oração. Não mude de vídeo, porque nos próximos minutos você descobrirá o que os grandes avivamentos da história têm em comum com sua própria jornada espiritual. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você. Quando falamos sobre milagres, geralmente pensamos naquelas histórias extraordinárias, de curas inexplicáveis, provisões financeiras surpreendentes ou livramentos sobrenaturais. Mas raramente refletimos sobre o padrão espiritual que conecta todos esses eventos. Por que alguns conseguem experimentar o sobrenatural, enquanto outros, igualmente fiéis, parecem viver em um deserto de sinais? A Bíblia não é apenas um registro de eventos milagrosos. É um manual que revela princípios eternos sobre como o reino espiritual interage com o nosso mundo físico. Desde o Antigo Testamento até os dias dos apóstolos, existe um fio condutor que explica quando, como e por que Deus intervém sobrenaturalmente na história humana. Hoje vamos mergulhar nesse mistério sagrado, explorando não apenas os milagres em si, mas desvendando os segredos por trás deles, princípios que transcendem o tempo e continuam válidos mesmo em nossa era tecnológica e científica. Para compreendermos verdadeiramente o fenômeno dos milagres, precisamos voltar aos primórdios da história bíblica. Quando examinamos os relatos de intervenções divinas ao longo das Escrituras, percebemos algo fascinante. Os milagres não ocorriam de maneira aleatória ou caprichosa. No Egito Antigo, quando Moisés confrontou o Faraó, não foram apenas demonstrações de poder divino que testemunhamos. Cada uma das 10 pragas foi meticulosamente direcionada contra uma divindade específica da religião egípcia. O Nilo, transformado em sangue, desafiava Api, o deus do rio. As trevas confrontavam Ra, o deus Sol. Não eram apenas sinais, eram mensagens codificadas em um contexto cultural específico. Durante o período dos juízes, Israel viveu ciclos de apostasia seguidos por opressão, arrependimento e libertação milagrosa. Porém, notavelmente, os milagres raramente ocorriam durante os períodos de prosperidade e paz. Foi nas profundezas do sofrimento nacional que surgiram figuras como Sansão, Gideão e Débora, canais para intervenções sobrenaturais. No reino dividido, enquanto o norte de Israel mergulhava na idolatria sob o reinado de Acabe e Jezabel, surgiu Elias, realizando alguns dos milagres mais dramáticos registrados no Antigo Testamento. No entanto, durante os reinados relativamente justos no sul de Judá, os milagres eram significativamente menos frequentes. Esse padrão nos leva a uma revelação crucial.
Os milagres bíblicos não eram simplesmente demonstrações arbitrárias de poder, mas intervenções estratégicas em momentos históricos específicos, frequentemente vinculados a grandes lutas espirituais. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos Jesus realizando sinais e maravilhas que deliberadamente ecoavam e amplificavam os milagres do Antigo Testamento. A multiplicação dos pães evocava o maná no deserto. A ressurreição de mortos aludia a Elias e Eliseu. A cura de leprosos ressoava com a história de Naamã. Jesus não estava apenas demonstrando poder, estava conscientemente conectando seu ministério a uma narrativa histórica mais ampla. É crucial entendermos que o contexto desses milagres não era científico como pensaríamos hoje. Na antiguidade, o sobrenatural não era visto como uma violação das leis naturais, pois o conceito moderno de leis da natureza simplesmente não existia. Para os antigos hebreus, egípcios, babilônios e gregos, o mundo era inerentemente espiritual. Os milagres eram manifestações visíveis de uma realidade espiritual sempre presente, não exceções a um universo mecânico. Esta perspectiva nos ajuda a entender por que os milagres bíblicos frequentemente ocorriam em clusters, concentrados em períodos específicos como o Êxodo, o ministério de Elias e Eliseu e o ministério de Jesus e dos apóstolos. Esses eram momentos de intensa atividade espiritual, pontos de inflexão na história da redenção, não apenas ocorrências isoladas. Quando examinamos mais profundamente os padrões dos milagres bíblicos, descobrimos que eles geralmente surgiam em resposta a 3 situações específicas: crises de fé nacional, confrontos entre sistemas espirituais opostos e momentos decisivos na história da redenção divina. Tomemos o caso de Elias no Monte Carmelo. Não foi apenas um duelo de poder entre profetas, mas um confronto cosmológico entre Jeová e Baal pelo coração espiritual de uma nação. A questão fundamental não era qual Deus pode fazer chover, mas qual Deus é verdadeiramente Deus. Os israelitas estavam tentando servir a 2 senhores simultaneamente, e o milagre do fogo descendo dos céus expôs a futilidade dessa postura dividida. Esse princípio permanece verdadeiro hoje. Os milagres, muitas vezes, surgem nas encruzilhadas espirituais, quando estamos divididos entre fidelidade e compromisso com valores mundanos. O milagre vem não para nos impressionar, mas para esclarecer nossa visão e nos confrontar com uma escolha inequívoca. Consideremos também Daniel e seus amigos na Babilônia. Seus milagres, a sobrevivência na fornalha ardente e na cova dos leões, ocorreram especificamente no contexto de um império pagão que tentava absorver e apagar a identidade do povo de Deus. O enfrentamento não era apenas pessoal, mas representativo de uma batalha espiritual mais ampla pela preservação da fé no meio da assimilação cultural. Esta dinâmica explica por que muitos cristãos em nações onde a perseguição é intensa relatam experiências miraculosas com frequência significativamente maior do que os crentes em sociedades onde o cristianismo é culturalmente acomodado. O milagre frequentemente surge como uma vindicação divina quando todo o apoio humano desaparece. No ministério de Jesus, vemos outro padrão revelador. Seus milagres não eram uniformemente distribuídos. Em Nazaré, sua cidade natal, Jesus realizou poucos milagres devido à incredulidade das pessoas. Em contraste, em Cafarnaum, onde foi recebido com fé, os sinais abundavam. Isto sugere que a fé coletiva de uma comunidade pode criar um ambiente espiritual que facilita ou inibe a atividade sobrenatural. Esta verdade tem implicações profundas para comunidades de fé hoje.
Quando uma igreja está dividida por disputas internas, morna em sua devoção ou comprometida com valores mundanos, cria-se um ambiente espiritual onde o milagroso raramente se manifesta. Não é que Deus seja incapaz ou relutante, é que nosso ambiente espiritual coletivo pode resistir à atividade sobrenatural. Outro aspecto crucial é o propósito dos milagres. Ao estudarmos cuidadosamente as Escrituras, percebemos que os milagres nunca foram um fim em si mesmos. Nunca tiveram como objetivo principal resolver problemas temporais, por mais graves que fossem. Mesmo as curas físicas mais extraordinárias apontavam para uma realidade mais profunda, a restauração espiritual e a revelação do caráter divino. Quando Jesus curou o paralítico descido pelo telhado, suas primeiras palavras foram: "Filho, teus pecados estão perdoados." A cura física que se seguiu foi uma validação externa de uma transformação interna muito mais significativa. Este padrão se repete consistentemente nas Escrituras. O milagre físico sempre serve a um propósito espiritual mais elevado. Na igreja primitiva, vemos este princípio em ação novamente. Os milagres realizados pelos apóstolos não eram apenas para aliviar o sofrimento, embora certamente fizessem isso, mas para autenticar a mensagem revolucionária do Evangelho. Quando Pedro e João curaram o coxo na Porta Formosa, o milagre abriu caminho para um sermão que levou milhares à fé. No entanto, à medida que a igreja se estabelecia, notamos uma diminuição gradual dos relatos de atividade miraculosa nos últimos escritos do Novo Testamento. Paulo, que havia ressuscitado Eutico e realizado curas extraordinárias em Éfeso, mais tarde escreve a Timóteo recomendando um remédio para seus problemas estomacais, em vez de uma cura milagrosa. Isto sugere que os milagres têm um caráter contextual, adaptando-se às necessidades específicas do reino de Deus em diferentes fases da história redentora. Quando examinamos o ministério de cura de Jesus mais detalhadamente, outro padrão emerge. Ele raramente curava da mesma forma duas vezes. Para um cego, aplicou lama nos olhos. Para outro, simplesmente tocou seus olhos. Para um surdo, colocou os dedos em seus ouvidos. Para outros, apenas pronunciou uma palavra. Esta diversidade de métodos nos ensina algo profundo. Deus não está limitado a fórmulas ou técnicas específicas. Este princípio desafia diretamente muitas abordagens contemporâneas aos milagres, que frequentemente reduzem o poder divino a rituais específicos, frases declarativas particulares ou até mesmo certos ambientes emocionais. As Escrituras revelam um Deus que constantemente surpreende, que não pode ser contido em nossas caixas teológicas ou expectativas pré-concebidas. A história de Naamã ilustra perfeitamente este ponto. O general sírio esperava um espetáculo dramático de cura, mas recebeu a ordem simples e aparentemente ilógica de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sua resistência inicial a esse método inesperado quase o custou sua cura. Quantas vezes perdemos o milagre porque estamos fixados em como Deus deveria operar, em vez de permanecermos abertos a como Ele escolhe operar? Outro aspecto frequentemente negligenciado dos milagres bíblicos é sua conexão com o sofrimento. Paulo, que operou milagres extraordinários, também experimentou o que chamou de espinho na carne, uma aflição persistente que Deus optou por não remover. 3 vezes ele implorou por libertação. 3 vezes recebeu a mesma resposta: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Esta verdade paradoxal desafia profundamente nossa tendência cultural de ver os milagres como recompensas pela fé ou meios de escapar do sofrimento. Às vezes, o verdadeiro milagre não é a remoção milagrosa da dificuldade, mas a transformação sobrenatural que ocorre através dela.
Paulo chegou ao ponto de gloriar-se em suas fraquezas porque compreendeu que elas criavam espaço para uma manifestação única do poder divino. Quando estudamos os grandes avivamentos da história cristã, desde Pentecostes até os despertares modernos, encontramos consistentemente este padrão. O milagroso floresce quando o povo de Deus reconhece sua completa dependência, abandona sua autossuficiência e se humilha em oração persistente. Os milagres não são conquistados pela fé heróica de indivíduos excepcionais, mas frequentemente concedidos em resposta à quebrantada dependência de comunidades inteiras. Nos Atos dos Apóstolos, lemos que a comunidade primitiva perseverava unânime em oração antes do derramamento pentecostal. Os grandes despertamentos sob Wesley, Whitefield, Finney e mais recentemente na Coreia, China e África seguiram padrões semelhantes. Primeiro veio a oração perseverante e a humildade genuína. Depois, as manifestações sobrenaturais. Um estudo cuidadoso das Escrituras também revela que os milagres frequentemente ocorrem em lugares inesperados. Jesus realizou alguns de seus sinais mais significativos, não nos centros religiosos estabelecidos, mas nas periferias desprezadas, Samaria, Decápolis, regiões fronteiriças de Tiro e Sidom. Este padrão persiste na história da Igreja, com movimentos poderosos de Deus, frequentemente começando não em catedrais imponentes ou seminários prestigiosos, mas em lugares humildes e inesperados. Considere o grande avivamento galês de 1904, que começou não através de pregadores renomados, mas por meio de Evan Roberts, um ex-mineiro de carvão de 26 anos. Ou o avivamento na ilha de Lewis, na Escócia, em 1949, que começou quando dois idosos, Peggy e Christine Smith, começaram a interceder intensamente. A primeira com 84 anos e cega, a segunda com 82 anos e artrite tão severa que mal conseguia se mover. O que esses eventos históricos nos ensinam é que Deus frequentemente escolhe o que o mundo considera fraco e insensato para confundir os sábios, não como uma estratégia divina de marketing, mas como uma declaração fundamental sobre o caráter do reino. Os milagres muitas vezes florescem precisamente onde o orgulho humano tem menos raízes. Isto nos leva a outro princípio crucial que as Escrituras revelam sobre os milagres. Eles geralmente seguem um padrão de primeiramente o espiritual, depois o material. Antes que o Mar Vermelho se abrisse, os israelitas tiveram que exercer fé saindo do Egito. Antes que os muros de Jericó caíssem, os israelitas tiveram que obedecer a instruções aparentemente ilógicas. Antes que a água se transformasse em vinho em Caná, os servos tiveram que encher as talhas com água. Este princípio fundamental desafia nossa tendência moderna de querer primeiro a evidência tangível e só depois comprometer nossa fé. Os milagres bíblicos normalmente exigiam algum ato de obediência ou fé antes que o sobrenatural se manifestasse completamente. No entanto, precisamos ser cuidadosos para não transformar esta verdade em uma fórmula transacional. As Escrituras também mostram momentos em que Deus interveio sobrenaturalmente sem qualquer ação humana prévia, simplesmente como expressão de sua compaixão soberana. Jesus curou alguns que não demonstraram fé prévia alguma. Paulo foi confrontado no caminho para Damasco sem ter buscado essa experiência. A tensão entre soberania divina e responsabilidade humana permeia toda a narrativa bíblica dos milagres. Embora possamos discernir padrões, nunca podemos reduzi-los a algoritmos espirituais que garantam resultados específicos. O Deus das Escrituras permanece livre e soberano em suas manifestações miraculosas. À luz desses princípios bíblicos sobre milagres, devemos nos perguntar como isso se aplica à nossa jornada espiritual hoje.
Se os milagres têm padrões discerníveis, mas não são formulaicos, como devemos posicionar nossos corações para estarmos abertos à atividade sobrenatural de Deus? Primeiro, precisamos reconhecer que os milagres não são distribuídos igualmente ao longo da história da redenção. Houve períodos de intensa atividade sobrenatural, seguidos por longos intervalos de aparente silêncio. Isso não significa que Deus mudou ou que o sobrenatural cessou. Apenas que o padrão divino de operação adapta-se às necessidades específicas de cada época na história da redenção. Muitos crentes hoje enfrentam desapontamento espiritual, porque suas expectativas foram moldadas por uma compreensão superficial dos milagres bíblicos. Esperamos que cada oração seja respondida imediatamente e de forma espetacular, sem reconhecer que mesmo as figuras bíblicas que experimentaram os maiores milagres também conheceram longos períodos de espera, silêncio e até aparente abandono. Davi, a quem Deus entregou miraculosamente de Golias, passou anos fugindo de Saul, frequentemente clamando: "Até quando, Senhor?" Elias, após o triunfo espetacular no Monte Carmelo, caiu em profundo desânimo no deserto. Paulo, com todo o seu ministério miraculoso, implorou 3 vezes pela remoção de seu espinho na carne, sem receber a libertação que buscava. A jornada de fé não é caracterizada por uma série ininterrupta de intervenções sobrenaturais, mas por uma fidelidade constante mesmo quando os céus parecem de bronze. É nestes períodos de aparente silêncio que nossa fé é refinada e nosso caráter moldado. Segundo, devemos reconhecer que o propósito primário dos milagres nunca foi nossa conveniência ou conforto, mas a revelação do caráter e dos propósitos de Deus. Quando reduzimos o sobrenatural a uma ferramenta para melhorar nossa qualidade de vida, perdemos sua essência transformadora. Jesus frequentemente realizava milagres que desafiavam as expectativas religiosas de seu tempo. Curava no sábado, tocava os intocáveis, ministrava a estrangeiros e pecadores. Seus milagres não apenas demonstravam poder, mas redefiniam radicalmente como as pessoas entendiam o caráter de Deus e sua relação com a humanidade. Da mesma forma, quando Deus intervém sobrenaturalmente em nossas vidas hoje, raramente é apenas para resolver um problema imediato. O milagre geralmente carrega uma mensagem mais profunda que, se compreendida corretamente, transforma nossa visão de Deus, de nós mesmos e de nosso propósito. Terceiro, as Escrituras consistentemente revelam que a humildade cria o ambiente onde os milagres florescem. Desde o faraó, cuja arrogância endureceu seu coração contra as demonstrações sobrenaturais, até Simão, o mago, que tentou comprar o poder do Espírito Santo, vemos repetidamente que o orgulho humano repele a atividade milagrosa de Deus. Em contraste, figuras como Maria, que declarou: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra", ou o centurião que reconheceu sua indignidade diante de Jesus, criaram espaço para intervenções divinas extraordinárias através de sua profunda humildade. Este princípio explica por que comunidades marginalizadas e perseguidas frequentemente testemunham manifestações sobrenaturais mais intensas do que igrejas prósperas e estabelecidas. Não é que Deus favoreça o sofrimento, mas que a adversidade frequentemente nos leva àquela postura de dependência completa, onde estamos mais receptivos à operação sobrenatural. Quarto, os milagres bíblicos geralmente ocorriam em contextos comunitários, não apenas como experiências individuais isoladas. O derramamento em Pentecostes veio sobre uma comunidade unida em oração. As curas no ministério de Jesus frequentemente ocorriam diante de testemunhas, criando um testemunho coletivo. As ressurreições realizadas por Pedro e Paulo aconteceram no contexto de comunidades de fé locais.
Hoje, muitos buscam experiências miraculosas como consumidores espirituais individuais, pulando de igreja em igreja ou de ministério em ministério à procura do último espetáculo sobrenatural. Mas as Escrituras sugerem que o milagroso frequentemente floresce no solo de comunidades comprometidas a longo prazo, onde relacionamentos profundos e vulnerabilidade genuína criam o ambiente para a manifestação do reino. Quinto, devemos recuperar uma compreensão bíblica do tempo divino. Nossa cultura instantânea nos condicionou a esperar resultados imediatos em todas as áreas, incluindo nossa vida espiritual. Mas os milagres bíblicos frequentemente vinham após longos períodos de espera e preparação. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. José passou 13 anos em servidão e prisão antes que seus sonhos proféticos se cumprissem. O próprio Jesus viveu 30 anos em obscuridade antes de iniciar seu ministério público. O tempo divino raramente se alinha com nossas expectativas de gratificação imediata. Talvez o maior milagre não seja a intervenção instantânea que frequentemente buscamos, mas a transformação paciente e persistente que Deus opera em nós ao longo do tempo. Paulo descreve isto como sermos transformados de glória em glória. Um processo contínuo, não um evento único e dramático. Sexto, precisamos recuperar o entendimento bíblico do papel do sofrimento no plano redentor de Deus. A cruz permanece no centro da fé cristã, um símbolo não de escapismo milagroso, mas de propósito redentor através do sofrimento. Jesus poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo da crucificação, mas escolheu não fazê-lo porque entendia que alguns milagres só ocorrem através do vale da sombra da morte. A ressurreição, o maior de todos os milagres, veio somente após o sofrimento da sexta-feira e o silêncio do sábado. Quando enfrentamos nossos próprios vales obscuros, nossa tendência natural é clamar por um milagre de escape. Mas às vezes Deus está operando um milagre mais profundo e mais transformador através do vale, não apenas nos tirando dele. Como C.S. Lewis observou profundamente, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. O sofrimento frequentemente cria receptividade única para intervenções divinas, que vão muito além da mera melhoria das circunstâncias. Ao encerrarmos nossa exploração sobre os segredos dos milagres que desafiam a ciência, voltemos ao paradoxo com que começamos. Por que algumas pessoas experimentam manifestações sobrenaturais extraordinárias, enquanto outras, igualmente sinceras em sua fé, parecem nunca testemunhá-las? As Escrituras não nos oferecem respostas simplistas, mas nos guiam para uma compreensão mais profunda dos caminhos de Deus. Os milagres permanecem fundamentalmente dons da graça divina, não conquistas humanas. Eles ocorrem na intersecção da soberania divina com a receptividade humana, seguindo padrões discerníveis, mas nunca completamente previsíveis ou manipuláveis. Quando examinamos os padrões bíblicos e históricos, descobrimos que os milagres frequentemente florescem em períodos de grande necessidade espiritual, em contextos de humildade genuína, em comunidades unidas em fé e oração, e frequentemente de maneiras que desafiam nossas expectativas preconcebidas. Mas talvez a revelação mais profunda seja esta. O verdadeiro milagre não é apenas a intervenção sobrenatural externa, mas a transformação interna que Deus opera em nós, através de todas as circunstâncias de nossa vida, tanto nos momentos de intervenção dramática, quanto nos longos períodos de fidelidade silenciosa. Quando compreendemos esta verdade, nossa perspectiva muda fundamentalmente. Em vez de buscarmos ansiosamente o próximo grande evento sobrenatural,
começamos a reconhecer a atividade milagrosa de Deus constantemente presente em nossa jornada, na renovação diária de nossa mente, na capacidade sobrenatural de amar os inimigos, na paz que excede todo entendimento mesmo em meio à tempestade. Como Paulo descobriu através de seu espinho na carne, às vezes, o maior milagre não é a remoção sobrenatural de nossas dificuldades, mas a graça suficiente para transformá-las em canais de revelação do poder divino. Esta compreensão não diminui nossa expectativa por intervenções sobrenaturais tangíveis. Pelo contrário, ela amplia nossa percepção para reconhecer o miraculoso em todas as suas manifestações. Das curas físicas dramáticas às transformações sutis do caráter, dos livramentos espetaculares à perseverança sobrenatural em meio ao sofrimento. Jesus prometeu que seus seguidores fariam obras maiores do que as que ele mesmo realizou. Talvez estas obras maiores não se refiram apenas a milagres mais espetaculares, mas à propagação global de transformações internas e externas que refletem o caráter e os propósitos de Deus em contextos culturais infinitamente diversos. Quando nos posicionamos nesta compreensão mais ampla e bíblica dos milagres, encontramos um equilíbrio saudável. Nem o ceticismo que nega a continuidade da atividade sobrenatural, nem a obsessão que reduz Deus a um dispensador cósmico de bênçãos convenientes. Em vez disso, nos tornamos participantes conscientes da obra contínua de Deus, permanecendo abertos a todas as formas como Ele escolhe se manifestar, enquanto reconhecemos que o maior milagre de todos é nossa própria transformação à imagem de Cristo. Um processo que continua tanto nos momentos de intervenção dramática quanto nos longos períodos de fidelidade cotidiana. Que possamos, como comunidade de fé, criar espaço para que Deus opere sobrenaturalmente em e através de nós, não para nossa própria satisfação ou para confirmar nossas teologias preferidas, mas para que seu caráter e propósitos redentores sejam revelados a um mundo quebrado e necessitado do maior milagre de todos, o amor transformador de Cristo manifestado através de pessoas comuns que se tornaram canais extraordinários da graça divina. E lembre-se, os milagres não são apenas eventos do passado distante ou promessas para um futuro escatológico. São manifestações do reino de Deus que continua a irromper em nosso presente, lembrando-nos de que a história ainda está sendo escrita e que somos convidados a participar dela com fé, esperança e amor. Se este vídeo abençoou sua vida, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos como este e lembre-se, os maiores milagres frequentemente começam com os menores atos de obediência. Até o próximo vídeo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você.